Olá, meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, tá bom? Para você que tá chegando aqui agora e não me conhece ainda, meu nome é Luana. Eu faço leituras coletivas e intuitivas, tá? Tanto aqui no canal quanto na página. Então, absorva apenas aquilo que ressoar com o seu momento de vida e que tocar no seu coração, que você sentiu que foi para você, se você sentiu essa conexão, tá bom? E o nosso tema hoje é um pouquinho diferente, tá? Hoje a gente vai ver aí o que a sua pessoa amada pretende em relação a vocês. Então pode ser que você esteja, né, conhecendo alguém ou uma pessoa aí que também você se afastou, né? Você quer um retorno, a gente vai canalizar a energia dela pra gente ver qual que é a energia dela em relação a você, mais do que ela pretende, tá bom? Então, se você gostar aqui da minha leitura, já deixa o seu coraçãozinho, tá bom? E se inscreve também aqui no canal, aqui na página, para poder ajudar, para os vídeos, né, poder chegar para mais pessoas que precisam também ouvir, né, essas mensagens. Tá bom, meus amores? E para vocês que ficarem aqui até no final, eu tenho uma mensagem de Deus para sua vida, tá? Eu recebi alguns comentários ontem de ontem, de algumas pessoas falando que estava bem tristinha. Então eu separei uma mensagem aqui e eu vou passar essa mensagem para vocês, pro seu coração, tá bom? Então fica comigo aqui até o final. Vamos lá, como que essa pessoa aí, né, o que ela tá pretendendo em relação a vocês? Qual que é a energia dela hoje? Qual que é a pretensão dela? Vamos ver aqui. Se conecte aí, vamos ver. Vamos ver aqui, meus amores, se conecte. Dois de paus. Sete de paus. A roda da fortuna. O carro. E o eremita. Eita, Laia, meus amores, deixa eu colocar aqui, vamos organizar aqui a mesa. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Vamos ver aqui. Meus amores, se caso eu der uma tossidinha aqui, não repara não, porque eu ainda tô, né, melhorando a minha sinusite. Mas vamos lá, meus amores. O que essa pessoa aí, ela tá pretendendo em relação a vocês, tá? Aqui, eu sinto muito que essa pessoa, olha, ela parou de sonhar, tá? Mas não é aquele sonhar de pensar em vocês, não, tá? Aqui é algo que ela tá decidindo agora. Ela tá deixando só os sonhos, né, os pensamentos para trás, mas ela tá decidindo. Então, assim, eu vejo, meus amores, aqui, olha, que ele tá com o mundo nas mãos. Tá vendo aqui na imagem? Então, assim, ele tá olhando aí para o horizonte, com o mundo nas mãos e pensando o que vai acontecer, como que eu vou fazer isso acontecer. É mais ou menos isso. Então, assim, ele pretende sair da dúvida, porque o dois de paus é uma carta de dúvida também, é aquela carta da escolha, é uma carta de visão, mas também é uma carta de determinação. Então, meus amores, aqui, olha, é como se ele estivesse traçando, tá vendo? Um plano, tá? Para ele poder chegar até vocês. Então, aqui eu sinto que ele não quer mais ficar parado, né? Aí, esperando a vida decidir por eles. Porque eu sinto muito aqui que essa pessoa, ela ficou parada por tempo demais. Mesmo que você esteja conhecendo ela, você nunca teve um relacionamento, ou tanto para quem está afastado. Então pode ser que tenha muito tempo, porque entrou com dois de paus aqui. Então aquela energia um pouco estagnada, porque é uma pessoa que pensa muito, tá? Então assim, mas aqui tem a determinação. Só que assim, meus amores, aqui eu sinto que esse caminho, ele não vai ser um caminho muito fácil, tá? Por quê? Porque já entra o sete de paus, tá? O sete de paus, meus amores, é aquela carta da defensiva, da proteção. Então, assim, aqui, olha, ele
ele quer lutar por você, tá vendo? Ele guerreando aqui, ele quer lutar, só que ele sente que tem alguma barreira, tá? Pode ser talvez em uma distância, talvez pode ser um trabalho, tá bom? Porque essa pessoa aí, ela pode trabalhar demais, né? A gente tá vendo isso aí nas tiragens anteriores. Então, assim, ou até os medos dele mesmo, ou dela, entendeu? Mas eu vejo muito essa pessoa hoje com a energia, apesar daqui dele querer fazer essa movimentação, né? Decidindo aí, ele tá meio na defensiva. Então, assim, mas ele aqui, meus amores, eu sinto que essa pessoa ela não vai desistir, por causa que o 7 de paus é aquela carta da bravura também, sabe? É a fé. Tem vários significados. Eu gosto muito de trazer aqui também para vocês os significados, para você entender o contexto do que eu tô falando. Então, assim, aqui, olha, eu vejo que ele pretende mostrar primeiro para você, tá? O quanto que ele é forte, tá? Para ele poder ficar do seu lado. Ele entende que ele precisa ser forte para estar do seu lado, ele precisa lutar, ele precisa guerrear aqui, que não vai ser algo fácil, tá? Então, assim, meus amores, aqui, olha, eu vejo muito que nessa situação aí de vocês vai dar uma grande volta, tá? Aqui essa roda da fortuna, ela vai girar. Aqui é como se essa roda fosse uma chave. Então, assim, ele sente aí que o destino tá soprando, tá a favor, para ele aproveitar essa oportunidade aqui, ó, dessa escolha que ele tem que fazer, que ele tem que tomar, tá bom? Então, assim, aqui ele pensa que ele tem que agir antes que essa oportunidade passe. Porque olha aqui, tá vendo que ele tá de costa? Se ele ficar por muito tempo assim, essa roda vai girar, entendeu? E vocês, ó, podem voar aí. Então, ele tá pensando muito nisso, tá? Então, meus amores, eu vejo que ele pretende aí mudar o status, né, da relação com vocês. Né? Se vocês estão separados, ele pretende retomar. E se vocês nunca tiveram nada, ele pretende dar um início. Perdão, meus amores. Então, assim, aqui, olha, se ele tava parado aqui nessa energia, tá? Do 2 de paus, aqui ele vai começar a se movimentar, tá? Aqui a roda vai girar e eu vejo que o que tava instável aí vai ganhar vida, vai ganhar direção. Então, aqui, meus amores, eu sinto muito que a sorte tá do lado de vocês, a espiritualidade também, tá bom? E por que eu falo que esse jogo, essa roda vai virar, ela pode virar rápido, por isso que essa pessoa tá muito aqui, olha, na luta, né? Porque entra o carro é a velocidade, é a ação, é o impulso. Então, assim, meus amores, aqui não deixa nenhuma dúvida para mim, tá? Ele pretende assumir aí o controle, tá? Para ele poder vir em sua direção com tudo. É isso que ele tá pretendendo. Então, sabe aquele homem, aquela mulher aí que tá decidida? Tipo assim, agora ou nunca? Então, é mais ou menos essa pessoa, tá? O carro também, ele traz a energia da vitória, ele traz a energia de sucesso, de alguém que sabe aonde quer chegar. E ele tá entendendo isso, tá? Ele quer chegar em algum lugar com você. Ele pretende te levar junto nesse movimento aqui. E é um movimento mais acelerado, tá? Ele quer que as coisas, meus amores, andem e andem rápido. Essa é a energia, tá? Só que tem um detalhe muito importante aqui, meus amores, porque olha aqui a cartinha que veio. O eremita, né? O eremita, vocês devem saber, é aquele silêncio interior, aquela pausa, né? A sabedoria. Então, assim, por mais que essa pessoa aí, ela chegue rápido até você, como o carro aqui que a gente viu, lá no fundo, meus amores, a intenção dele ou a intenção dela é algo com profundidade, tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas chegam na gente por impulso, a gente acha que só quer um lance, né? Ou quer fazer hora com a nossa cara. Não, a energia aqui dessa pessoa é aquela energia com sabedoria, com profundidade. Então aqui, ele não vai querer algo raso com você.
ele ou ela pretende buscar uma verdade, tá? Junto com vocês. Então, meus amores, talvez aí essa pessoa ela precisa de alguns momentos, tá? De silêncio, para ela poder entender o que ela sente, mas que no fim das contas aí para transformar essa relação de vocês uma conexão mais madura, uma conexão mais segura, mais real, tá bom, meus amores? Então, assim, é tipo aquela energia que a gente só encontra aí no fundo da nossa alma, sabe? Aqui não é nenhuma energia de impulsividade, carnal, essas coisas de química, não. Aqui eu vejo essa pessoa com medo, tá? De te perder. Olha, o 7 de paus aqui, tá? Ela tá na defensiva ali. Mas ao mesmo tempo que ela tá na defensiva, ela sabe que ela tem que agir rápido, porque senão a roda vai girar. E ela vai acabar perdendo aqui uma grande oportunidade com vocês, tá bom? Então, assim, meus amores, aqui eu vejo que essa pessoa, esse homem ou essa mulher, tá? Ele sai muito da energia aqui, da teoria, tá? De ficar só no planejamento, na escolha ali parado, e vai para a ação, tá? Que é a prática. Então eu vejo aqui ele decidido, ela decidida aí a lutar, tá? E a girar, tá? Essa roda aí da fortuna para ele correr atrás do que ele quer, do que ela quer, porque senão ela ou ele vai perder. Então, assim, meus amores, aqui é só questão de tempo, tá? O carro ele corre, mas o eremita aqui, olha, bem os dois, bem do lado um do outro. O carro ele corre, tá? O eremita ele já caminha devagar. O eremita é um sábio, é um senhor velhinho. Ele usa cajado, ele anda devagar. Então, meus amores, às vezes ele vai chegar aí com toda a pressa do mundo, só que logo depois ele pode dar uma sumida ou ficar mais no canto dele, tá? Porque eu sinto muito essa energia aqui. Então, não ache aí que essa pessoa esfriou, tá? É que essa pessoa ela tá tentando aí conciliar a vontade de fazer acontecer com a necessidade também de estar entendendo aí, né, se o que ele sente é algo sólido de ambas as partes, tá bom? Então, assim, por exemplo, se você nunca teve nada com essa pessoa, tá? Às vezes ela pode estar um pouco insegura, né, na defensiva aqui, achando que você não vai querer nada com ela, que ela não é suficiente, por isso que ela fica muito ali no pensamento. Agora, se você já teve algo com essa pessoa, né, aí a gente sempre termina por algum motivo. Então, talvez essa pessoa ache que se ela, né, se aproximar de você, ela não vai ter tanta abertura, porque ela sabe que você é uma pessoa que não está mais disposta, né, ou disposto a aceitar joguinhos, você quer algo sério, você é uma pessoa séria, uma pessoa justa, você gosta das coisas ali nos mínimos detalhes, por isso que entra aqui a roda da fortuna, tá bom, meus amores? Pode ser que já tenha tido, se você já tiver alguma coisa, pode ser que já houve vários atrasos, vários reversos aí, porque a carta da roda da fortuna, ela traz essa energia também. E ela entra no positivo, meus amores, com as mudanças, né, os ciclos, em se encerrando e começando novos ciclos. Então, ela pode achar que isso, tá, possa, tipo assim, ela possa não dar conta, tá? Por isso que ela tá aqui nessa energia, olha, sabe? Tentando se proteger um pouco, meio na defensiva, mas é uma pessoa que tem fé e ela vai sim fazer essa roda girar. Mas igual eu falei pra vocês, tá? É no tempo dele. Então, meus amores, não assuste aí se essa pessoa ela estiver caladinha, tá? No silêncio. Aqui é o jeito dessa pessoa aí, ela ter certeza, tá? De que você faz parte aí da jornada dela, vai fazer parte aí da vida dela, que você vai aceitar essa pessoa ou se você vai querer essa pessoa de volta, tá? Todos nós temos os nossos momentos, tá bom, meus amores? Então, assim, essa foi a nossa leitura de hoje. Eu queria só deixar uma mensagem aqui para vocês, tá? Para você que ficou aqui comigo até agora, porque eu recebi algumas mensagens aqui tanto aqui no TikTok quanto no YouTube,
tá? Com alguns comentários falando que vocês estavam tristinhos, estavam desanimados. Então, assim, meus amores, aqui, olha, eu sei muito, tá? Às vezes parece que é fácil da gente falar, tá? Mas tipo assim, como que eu posso explicar para vocês? É fácil a gente falar, mas pôr em prática é mais difícil, tá? Mas aqui, meus amores, eu sinto muito que às vezes esse deserto aí que a gente passa, tá? Não tem fim. Às vezes a gente acha que a gente tá caminhando sozinho, tá? Ou sozinha. Eu também já passei muito por isso. Então, assim, só, meus amores, que a gente tem que lembrar de uma coisa, que a espiritualidade, ela nunca nos solta, ela nunca vai te soltar. Mesmo quando você não sinta ela presente, a espiritualidade está sempre do nosso lado. Então a gente sempre tem que estar alimentando. É a mesma coisa o corpo. Para o corpo ele se movimentar, para ele sobreviver, ele precisa de alimento. E a espiritualidade é a mesma coisa. Então eu vou trazer para você aqui um versículo, tá? Que tá no Salmos 34, eu só não lembro exatamente o versículo, mas é lá do Salmos 34, que eu acho ele muito forte e que eu gostaria que você guardasse aí no seu coração, tá? Que ele fala mais ou menos assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, tá bom, meus amores? Então, assim, é justamente isso que eu falei, tá? No momento da sua maior fragilidade, da nossa maior dor, né? Quando o coração parece que está quebrado, quando parece que a luz, ela não está acendendo, mas é aí que a gente se engana, é aí que a luz, ela tá mais próxima da gente, tá? Porque a espiritualidade, ela quer nos despertar, para a gente poder mergulhar nessa energia, não para a gente ficar mergulhado nas energias ruins para causar tristeza. Então, assim, você não precisa estar inteiro ou você fingir ou forçar qualquer coisa não, meus amores. É na fraqueza, né, que Deus, que a espiritualidade, ela se faz presente. Então, assim, fica calmo, fica calma, tranquilo, tranquila, tá? Não se cobre tanto hoje, nem amanhã, nem depois. Meus amores, tudo é fase, tudo passa, tá? E essa energia, esse momento aí que você esteja passando, eu não sei qual que é o seu problema. Todos nós passamos problemas diferentes, mas nós sofremos também, né? As emoções são uns estados de espírito, então assim, não vai ser sempre que a gente vai estar feliz, não vai ser sempre que a gente vai estar em paz, não vai ser sempre que a gente vai estar triste também. Então é tudo um estado de espírito, então tente alimentar o seu espírito com coisas boas, com coisas de Deus, tá bom? Então assim, aqui olha, você não se cobra mais tanto, tá? Eu vejo que essas coisas que vocês estão passando aí, até por experiência de vida minha, é pro amadurecimento de vocês. Então, assim, meus amores, confia aí, né, no que a espiritualidade está limpando. Às vezes você pode estar perdendo alguma coisa, você não está entendendo, mas é para poder abrir espaço aí para algo novo. Tá bom? Então, assim, meus amores, fica bem, fica na paz. Lembra que você é uma pessoa forte, tá? E que esse momento aí que você está atravessando é apenas um momento, tá? Não é uma morada, tá bom, meus amores? Então, assim, é isso que eu tenho para falar para vocês, que eu senti no meu coração, porque eu vi alguns comentários mesmo aqui e a gente, né, tem que levar uma palavra de luz, né? Eu senti no meu coração, às vezes você estava precisando de ouvir isso. Tá bom, meus amores? Ó, vocês gostaram da leitura? Ficaram animadas? Ficaram animados? Porque eu fiquei, eu gostei. Tomara, né, que essa carroça voa, porque na leitura passada, acho que foi na passada, né? Foi na passada mesmo, que eu falei, né, que essa carruagem aí, essa carroça, em uma hora ia voar, entendeu? E é isso, veio de novo aqui a energia do carro, né? São cartas que estão saindo bem consecutivas aqui, a gente está percebendo, né, que essas energias estão mudando a todo momento, e a vida é assim, meus amores, são mudanças, tá? Então não fique estagnado não fique estagnada, viva
sua vida, faça suas coisas, tá? Que eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a vida de vocês. O que for para ser, vai ser. O que não for, sabe? É melhor afastar, não queira entender, porque Deus, ele faz as coisas totalmente perfeitas, tá bom? Vou tirar aqui uma mensagem do inbox, só pra gente finalizar aqui. Vamos ver uma afirmação pro dia de hoje. Eita! Olha, hoje eu vou cuidar, ó, tá vendo? Hoje eu vou cuidar, mas das coisas que eu consumo, tanto física quanto mentalmente. Meus amores, olha como é que a espiritualidade é incrível. O que eu acabei de falar? Não adianta a gente ficar alimentando, né, os pensamentos ruins, a ansiedade, a tristeza. É fácil falar, eu sei, né? Para fazer na prática é mais difícil. Mas não adianta, porque é estado de espírito. Se você está pensando ali num pensamento ruim, aí você vai começar a mergulhar nesse pensamento. Você vai atrair o quê? Você vai atrair a energia baixa. Você vai ficar naquela energia densa. Você tem que liberar, porque você sabe que essa energia não está vindo da espiritualidade de luz, não é Deus, entende? Então você devolve, você ora, você repreende e pensa em outra coisa boa. Quando isso vira hábito, você começa a adquirir paz. Você fica com um estado de espírito em paz, entende? Então assim, comece a cuidar mais de vocês, tá? Tanto fisicamente, se você não está se cuidando fisicamente, eu não falo nem em questão de estética. Falo às vezes não tomar uma água, se alimentar direito, às vezes por ansiedade. Eu falo isso, meus amores, mas eu também sou assim, tá? Porque às vezes eu não tô com fome, às vezes eu não almoço, deixo só para jantar, não tenho uma rotina assim, e isso acaba enfraquecendo muito a gente. Eu já passei muito perrengue também por causa disso, então pode ser essas coisas, essas mínimas coisas, esses mínimos detalhes, tá bom, meus amores? Mas olha, hoje é dia 11 de fevereiro, tá? Hoje é quarta-feira, se eu não me engano, que até eu tô perdida no tempo, meus amores, mas hoje é quarta-feira mesmo. Eu desejo um grande abraço no seu coração, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Então, se você gostou, já me segue aqui, deixa seu coraçãozinho, deixa seu comentário também, coloque aí, hoje eu vou cuidar mais de mim, para você que chegou até aqui, que aí eu vou saber, tá bom? Hoje eu vou cuidar mais de mim, ó. Um grande beijo, meus amores, uma ótima quarta-feira de muita paz, muito amor, muita prosperidade, muitas bênçãos e felicidades para sua vida. É isso que eu te desejo, tá bom? Vou orar por todos vocês. Beijão.